Fala galera, muito boa noite. Hoje dia 8/1 de 2025, quarta-feira, super quarta aí. Dia de bastante movimentação no mercado, tá? Tanto no índice quanto no dólar. A gente vai para mais um fechamento de mercado. Vamos começar a análise aqui pelo nosso mini índice, pessoal. No dia de ontem, né? Acabei não fazendo ontem um fechamento de mercado aqui pro YouTube, fiquei um pouco corrido. Mas se a gente puxar aqui o que o índice ele trabalhou, né? Depois dessa forte alta, né? No dia de ontem ele teve uma forte alta aqui. Percebam, pessoal, que ele trabalhou num Power Breakout. Ele trabalhou num Power Breakout aqui nessa região, tá? Aguardando aqui o movimento das médias. Percebam, reparem aqui, ó. O afastamento das médias aqui, tá? O preço esticando forte, as médias chegando próximas, mas esse afastamento das médias. E o volume, pessoal, fazendo essa barriga aqui, ó. Tá? No livro do mestre Palex, ele indica, ele sinaliza, né, esse operacional, né, do Power Breakout, que após o preço ele trabalhar, né, nessa região, tá? Rompendo a máxima, tá? Ele tem já seguir a sua movimentação aí de alta, beleza, pessoal? E foi justamente isso que o preço ele fez no dia de ontem, né? Ele subiu forte aqui, tá? E terminou o dia, pessoal, no dia de ontem, falhando a estrutura, né? O que ele caracteriza uma falha de estrutura? Um ativo ele vem subindo uma tendência de alta, faz um topo, faz um fundo, faz um topo menor que o topo anterior e muda a sua característica de alta para baixa, tá? E justamente isso que a gente vê aqui, né? O ativo fazendo aqui logo no finalzinho aqui do pregão do dia de ontem, ó, o ativo fazendo topos mais baixos do que topos anteriores, tá? Se a gente vê essa região que o índice está trabalhando aqui, percebam, pessoal, toda essa região aqui, ó, de resistência, tá? Que o índice ele veio trabalhando, tá? Onde ele veio buscar aqui essa região. Veio trabalhar aqui nessa região. Se a gente projetar esse alvo aqui para cima, a gente identifica também que o índice ele chegou próximo aqui do terceiro alvo. Se a gente projetar todo esse pivô aqui, ó, que ele deixou para cima, a gente identifica que ele chegou próximo aqui, ele chegou na região de 100%, chegou próximo aqui ao terceiro alvo, não teve força, tá? E já falhou o movimento daqui para baixo, tá? Então, no final do pregão ontem, deixa eu puxar aqui por 60 minutos. Aqui. Nos 60 minutos, você identifica que o ativo, ó, ele veio indicando pra gente essa falha de estrutura, tá? Onde ele fez esse topo aqui menor do que o topo anterior. E no dia de hoje, pessoal, ó, esse candle aqui partindo da média de 9, ele veio aqui perdendo a mínima anterior, pessoal, caracterizando pra gente assim uma falha de estrutura. Então, nós aqui sempre vamos procurar operar sempre a favor do movimento macro. O micro, né, o que acontece no macro acontece da mesma forma no micro, tá, pessoal? Então a gente sempre tem que operar a favor do macro. E justamente o que a gente fez no dia de hoje. Sendo que, se a gente perceber aqui, a gente puxar aqui essa mínima, né, que o índice deixou aqui, ó, no dia de ontem, e quando o ativo hoje, na sua abertura, ele rompeu essa mínima, percebam que tem aqui, ó, na cara desse movimento aqui de baixa, né, está a média de 20, uma possível região de trava para o preço, né? Então o preço ele poderia tocar aqui nessa região, sentir e todo esse movimento aqui de falha de estrutura, né, ser somente o quê? Um pullback para continuar a sua tendência de alta, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? O preço ele confirmou aqui esse movimento de falha de estrutura, pessoal. E assim que ele perdeu essa linha, abre alvos e o preço ele pagou todos os alvos de FIBA aqui dessa região. Trazendo aqui para o intraday, pessoal. Trazendo para o intraday aqui, aquele movimento de impulso, né? Perdendo aquela mínima, que é esse movimento aqui, ó. Aquele movimento de impulso lá em cima e perdendo essa mínima aqui, ó. Então, logo na abertura ele veio perder aqui essa mínima, chegou aqui, tá? Na média de 200, que na equivalência das médias equivale a média de 20 em 60 minutos. E o preço ele começou a brigar aqui nessa região, ó. Tá? Induzindo a galera aqui a compra, né, pessoal? Sendo que, por que nós aqui não efetuamos a compra nessa região? Mesmo tendo um contexto aqui de média de 20, média de 200, regiões de fundos anteriores. Por quê, pessoal? Por conta da falha de estrutura, da ativação do pivô no fractal maior. Por isso a importância, pessoal, da gente sempre observar o macro para a gente operar aqui dentro do intraday, tá? E o preço ele sentiu aqui, tá? Essa região de média, fez um repique aqui. E as médias logo, pessoal, se aproximaram aqui do preço, tá? A média de 9, ela veio logo de encontro ao preço, ancorar o preço, tá? Perdendo essa mínima aqui, pessoal, ativava um pivôzinho aqui de baixo, né?
Mas pelo fato de ter esse contexto da média de 200 e a média de 20, pessoal, em 60 minutos, e a região de suporte que passava aqui, né? Ficamos desconfortáveis, tá, galera? De pegar essa operação aqui na cara dessa média de 200 e de 20, tá? Então aguardamos uma confirmação, tá? A gente não operou rompimento, a gente aguardou a confirmação. O que seria essa confirmação? O preço ele romper essa região, voltar para fazer um teste aqui, uma troca de polaridade e continuar a sua tendência de baixa, tá? E foi o que o preço apresentou aqui pra gente, ó. Percebam que o preço ele perdeu a média de 200, ancorado pela média de 9 e rejeitou, pessoal, aqui nesse candle. Esse recuo aqui, ó, percebam esse recuo, esse pavio aqui, ó, era um pullback em 2 minutos, tá? Se eu abaixar o time frames aqui, vocês vão perceber que é um pullback aqui em 2 minutos, ó. Caramba, calma aí. Cadê? Aqui, ó. Aqui, pessoal. Aquele paviozinho lá, ó, é esse pullback aqui, ó, que o preço ele fez aqui em 2 minutos, tá? E a gente entrou nessa operação aqui, né, especulando o quê? A baixa desse movimento. Só que o preço ele sentiu aqui, nessa região de mínima, tá? E acabou estopando a gente aqui, vindo fazer um teste na região um pouco mais acima. Só que olha que interessante agora, né, pessoal? Se a gente puxar a fibra dessa mínima do dia até a máxima, percebam, pessoal, que o ativo, ó, ele sustentou justamente aqui, ó, na retração, tá? De 50%. Um pouco mais acima, a região de troca de polaridade, média de 20, tá? VWAP e a média de 200 segurando esse preço. Então perceba que o preço ele começou a brigar aqui nessa região, perdendo a mínima do candle anterior, abre pra gente uma oportunidade de venda, pessoal. E foi justamente aqui, nesse pavio aqui, ó, que no caso em 2 minutos, era aqui um pullback, entramos aqui nessa região aqui, especulando a baixa do preço, tá? Só que essa operação, por mais que estava a favor das médias, pessoal, perceba aqui o alinhamento das médias, aqui era uma operação arriscada, a meu ver, por quê? Por conta da mínima do dia até então, tá? A mínima do dia até então estava aqui, né? O preço ele poderia muito bem, depois de sentir aqui a média de 200, né, em 5 minutos e a média de 20 e 60, ele poderia simplesmente fazer o quê? Manipular essa região aqui, ó, e voltar para então continuar sua tendência altista, né? Mas as médias, né, quando elas estão com esse alinhamento, né, a gente já explicou aqui para vocês, quando as médias estão com esse alinhamento, com a média de 50, VWAP alinhada, tá? O mercado ele tende a respeitar essas médias, tá? E ir em direção à sua tendência. Então, pessoal, especulamos aqui a baixa do preço, tá? E saímos vitoriosos dessa operação aqui, ó. A gente projetou, perdendo essa mínima relevante, a gente projeta aqui todo esse movimento aqui, ó, de pivô, tá? Então, perdendo essa mínima, abre os alvos de fibra, espelhamento de fibra, e o preço ele chegou em 100% e pagou pra gente aí 400 pontos aí, bem tranquilo. O preço ele não deu nenhum susto, tá? Desceu reto aqui, respeitando aqui a nossa análise, e saímos vitoriosos aqui dessa operação, beleza, galera? Então a gente sabia que aqui, mais abaixo, tinha uma região de trava, tendo em vista que foi aqui que o preço ele congestionou, tá? Percebo que antes de ele ter toda essa alta aqui, ó, o preço ele brigou nessa região aqui, antes de esticar e depois entregar todo esse movimento aqui de volta, ó. O preço ele brigou aqui de novo, perdeu aqui essa mínima, mas a princípio está voltando para dentro aqui, né, dessa movimentação aqui novamente, tá? Deixa eu apagar aqui essa... Então, se a gente puxar a fibra dessa máxima, essa mínima, ó, percebam que o preço ele tá aqui, ó, brigando por enquanto aqui na região de 61, tá, pessoal? Ele veio até buscar uma região mais abaixo aqui, tá? Poderia ter travado aqui nessa região de 7.640. Mas, por enquanto, o preço ele indica pra gente que segurar nessa região de 61 aqui. Vamos ver se ele vai ter fôlego aqui pra subir novamente aqui, tá, pessoal? Então, esse foi aqui, né, o dia de operações aqui no nosso mini índice, bem tranquilo, tá? Um dia bem direcional, tá? Perceba que o índice hoje foi só queda, tá, pessoal? Pequenas oscilações, pequenas correções, só queda no dia de hoje. E conseguimos surfar aí essa bela movimentação. Trazendo para o dólar aqui, foi um cenário parecido, tá, pessoal? Só que para baixa, tá? Percebam que o ativo, ó, ele fez essa mesma configuração aqui, ó, de Power Breakout, tá, pessoal? Ele fez essa mesma configuração aqui de Power Breakout, aproximou as médias e o preço estourou para baixo, tá? Isso no dia de ontem, anteontem, tá? E o ativo, pessoal, vou trazer aqui para o fractal menor. Perceba que logo no dia de hoje, o preço abriu com um amplo gap de alta, tá? E o preço ele veio buscar aqui
o terceiro alvo da projeção desse pivô, tá? Ó, o preço ele chegou no terceiro alvo do pivô, confluenciando aqui com essa região de resistência, o preço ele falhou a estrutura daqui, tá, pessoal? E veio testar novamente essa região aqui de suporte. Beleza, pessoal? Trazendo para o intraday, né, a gente observa aqui o seguinte, ó, que logo na abertura, né, ele esticou, trabalhou aqui em formato de bandeira, tá? Ancorado pelas médias. E armou um gatilho aqui, pessoal, de compra, tá? Se a gente trazer aqui para o layout de média, vocês vão observar que ele aqui armou aqui um gatilhozinho de compra, tá? Em 2 minutos fica melhor para visualizar. O preço ancorado pelas médias, tá? Médias inclinando, subindo com volume. Sendo que, pessoal, ficamos desconfortáveis de pegar essa operação, tendo em vista que geralmente quando o índice ou o dólar entra dentro desse cenário aqui, ó, com tendência indefinida, né, que até então a gente identificou depois essa estruturazinha aqui de bandeira, né? Percebam, pessoal, que ele poderia estar muito bem trabalhando dentro de um range. Beleza? Então a gente entra nessa operação aqui especulando que o preço ele vai romper essa região. Ele pode simplesmente chegar aqui nessa região, violar essa região, fechar um PFR aqui e voltar e tirar a gente da operação, tá? Então, um cenário mais confortável aqui seria o seguinte, dentro dessa bandeira aqui, eu ativo, ó, romper essa região, fazer um pullback aqui nessa região, tá? E ativar pra gente aqui um gatilho comprador, especulando aqui que o preço ele venha até atingir essa alta aqui, que era a região final para o preço chegar, né? Só que o preço ele subiu reto aqui, ele ofereceu esse gatilho aqui comprador dentro desse rangezinho, dentro dessa bandeirinha aqui, tá? Então não nos sentimos confortáveis de pegar essa operação aqui. Beleza? Chegando aqui na máxima, pessoal, aí ele já entregou aqui uma bela movimentação. Por quê? Dificilmente, pessoal, nós estaremos aqui pegando operações por toque em região, tá? Tem gente que opera, a gente já falou isso aqui, tem gente que opera por toque na região, a gente aqui não gosta de operar assim, tá? A gente espera sempre uma confirmação. E o preço, pessoal, ele chegou nessa região aqui de contexto, ó. Vou trazer aqui para os 5 minutos, ó. Percebam que essa região aqui é a região de suporte, de resistência anterior. Percebam quantas vezes o preço ele tocou nessa região, ó, e sustentou, né? E justamente no dia de hoje ele veio testar novamente essa região aqui e mais uma vez sentiu, deixando aqui uma falha de estrutura, tá? Fazendo um topo menor que o topo anterior, perdendo a mínima, abriu uma oportunidade de venda aqui nessa região, especulando aqui, pelo menos aqui até a mínima do dia, até então. Sendo que, pessoal, tava muito na cara aqui da VWAP, tá? Uma operação bem desconfortável para quem entrou, né? Para quem acreditou que nesse cenário baixista, né? Nessa falha de estrutura, sendo que nós não nos sentimos confortáveis por estar justamente na cara da VWAP, na cara da média de 20, tá? Então preferimos ficar de fora desse movimento. Ele até deu um calorzinho aqui, ó, brigou um pouco nessa região antes de entregar a movimentação de baixa aqui, tá? Quem entrou nessa operação conseguiu pegar aí, ó, pelo menos aí, ó, na perca da mínima ali relevante, conseguiu pegar aí uns 13 pontinhos aí, tá? Botou no bolso. Bem ali um pouco arriscada, né, essa operação pelo fato dos contextos de trava que tinha nessa região, mas mesmo assim quem entrou aí saiu vitorioso. Logo após, pessoal, percebam que o ativo ele começou a trabalhar abaixo da média de 20, né? Então indicava pra gente um cenário baixista, né? Tendo em vista que quando o preço ele tá acima, vou demonstrar aqui pra vocês, né? Quando o preço ele tá trabalhando acima da média de 20, pessoal, o cenário é sempre altista, tá? Abaixo da média de 20, ó, cenário baixista. Beleza, pessoal? Isso, né, se vocês não conhecem o poder da média de 20, agora vocês sabem aqui que realmente quem opera aqui a favor da média de 20, pessoal, tem grandes operações a seu favor, tá? Ó, percebam, trabalhando abaixo da média de 20, ó, operações de venda, tá? Acima da média de 20, ó, operações de compra, pessoal. Então o preço, logo após ele falhar a estrutura, né? Após o preço ele falhar a estrutura aqui, tá? Ele passou abaixo da média de 20, então ele começou a trabalhar na sua característica, pessoal, vendedora, tá? E foi um dia bem brigado aqui, depois das 11 horas aqui, o preço ele ficou bem feio, tá? Tinha muitas notícias no dia de hoje, muitas notícias importantes, então o preço ele brigou bastante aqui nessas regiões aqui, antes de entregar toda essa movimentação de baixa, tá? Então é isso, esse foi também um dia de operações aqui no dólar, ficamos sem clicar aqui, tá? Não clicamos aqui nesse dólarinho hoje, preferimos ficar de fora. Hoje, ó, o que ele fez? Ele buscou lá a máxima, ele buscou essa máxima relevante, tá? Depois de fazer esse pivôzinho aqui de alta, ó, e entregou todo o movimento de novo, ó, baixista, vindo fazer teste nesse suporte. Vamos ver, pessoal, se ele vai romper esse suporte aqui e continuar a sua tendência de baixa, tá? Ou se simplesmente, pessoal, ele vai respeitar esse suporte aqui e vir testar novamente essa região aqui de máxima, tá? É o que a gente especula aí para o nosso dolinho aqui. Ele tem visto também que tem área de suporte mais abaixo, a região de 6,9. Região de 6 e 3 aqui,
formou-se um suporte aqui, ó, tendo visto que tocou várias vezes nessa região e não rompeu. Vamos ver aí se os compradores aí vão sustentar esse preço aqui no decorrer dos dias aí, beleza, pessoal? Então, essa é a nossa análise aqui do nosso fechamento de mercado, tá? Se vocês estão gostando desse conteúdo aí, segue a gente, tá? Deixe seu comentário aí abaixo, tá? De alguma sugestão, alguma dica aí que vocês queiram compartilhar com a gente, tá, pessoal? E é isso, até a próxima, beleza?